Salve pessoal, tudo bem? Professor Card na área, nós estamos para resolver aqui a questão do IME de 2026, como promessa que eu tinha feito. Bora lá resolver essa prova de Química, espero que ajude a todos que desejam estudar Química, porque ela está uma boa prova, viu gente? Primeira questão, ela aborda um assunto de eletrólise. Diz o seguinte, né? O metal M forma o sal MCl2. A eletrólise desse sal fundido com uma corrente igual a 0,4 amperes durante 6,7 horas, produziu 4,38 gramas do metal sólido. Determine qual elemento da tabela periódica é o metal M. Bom, para resolver a primeira questão, galera, nós temos que lembrar que este sal dissociado vai apresentar uma carga 2+ para o cátion e o cloreto está aqui, né, seguindo esse balanceamento. Ele menciona de uma eletrólise ígnea, né, quando as coisas estariam fundidas. Então, subentende-se que este cátion depois vai receber 2 elétrons no cátodo, tornando então o metal regenerado. A partir daqui, eu teria que fazer alguma regra de 3 com aquela informação de massa que ele fornece. Nós poderíamos aqui, fazendo bem tranquilamente, representar a proporção da massa molar deste metal a 2 mols. E qual seria o número de mols de elétrons para 4,38 gramas desse metal? E a massa molar é uma incógnita, ok? Paralelamente a isto, nós poderíamos lembrar, o texto não está apresentando, mas nós temos aquela primeira folha, constante de Faraday, que dá a relação de carga com mol de elétrons, inclusive. Então a gente teria uma segunda regrinha de 3, a constante de Faraday, que fala que 1 mol de elétrons apresenta 96.480 coulombs. E aquele N vai virar uma carga, uma certa quantidade de carga. Isso com relação à equação ou à relação de Faraday. Aqui temos uma relação química e agora vemos a física, gente. Na física existe a fórmula da carga, que é corrente vezes tempo. Nessa fórmula, nós temos todos os dados para começar. Então, essas 3 relações elas são muito fundamentais quando o assunto é eletrólise. A parte física, Faraday e a equação química. Então, vamos fazer passo a passo. Primeiramente, a quantidade de carga naqueles 0,4 amperes vezes 6,7 horas, aqui modificando para 3.600, né, multiplicando. Então, isso aqui vai dar exatamente uma quantidade de carga de 9.648 coulombs. Veja que o IME já pensou, de fato, num número bonitinho para você. Esse valor, então, precisa agora completar a nossa próxima etapa. Daqui a gente tiraria quem? O número de mols, que apresenta essa quantidade de carga. Então, jogando aqui os dados, dá para ver que é 10 vezes menor, né, minha gente? Então, isso aqui vai dar 0,1 mol de elétrons. Esses mols de elétrons agora vão completar nossa regra de 3 aqui. E a massa molar, portanto, vai ser igual a 2 vezes a massa de 4,38 dividido por 0,1. Então, 2 vezes 4,38 dividido por 0,1, esta massa molar vai dar 87,6 gramas por mol. Encontrado esse valor, você iria na tabela periódica do IME e encontraria esse elemento, né? A massa ela não cresce numa ordem, mas ela é semelhante ao número de prótons. Então nós temos que encontrar 87. Veja que aqui nós temos 85 e eis que achamos 87, o estrôncio. Então este elemento é o senhor estrôncio. Agora, esse passo a passo que eu fiz foi só um aquecimento, galera. Existe uma forma muito mais rápida e prática de resolver tudo isso. Você primeiro tem que definir a equação química de redução desta espécie que forma um metal. Você agora vai trazer as informações de uma só vez. 2 mols são necessários para formar 1 mol desse componente aqui. Agora, a relação de Faraday ela nos dá a quantidade de carga por mol. 96.480 coulombs por mol. E aqui eu colocaria a massa molar, gramas por mol. Veja que nós estamos trabalhando com a unidade de coulomb e aqui a massa.
Embaixo desta grandeza eu vou colocar aquela formulinha física que dá realmente a resposta de Coulomb. E aqui a massa da espécie. Então, fazendo essa regra de 3, você conseguiria definir a massa molar já direto. Seria 2 vezes 96480 vezes 4,38 dividido por corrente 0,4, 6,7 e 3.600. Assim seria uma forma mais rapidinha de você trabalhar sem muitas complicações. Se nós fizermos aqui a conta, divide por 0,4, divide por 6,7, divide por 3.600, veja que a gente chega exatamente na mesma massa molar que foi descoberta anteriormente. Então eu deixo aqui essas duas opções em eletrólise, porque uma delas é um pouco mais mastigada nas regras de 3, aqui já é de uma vez só. Né? Bora para a segunda.